Montar um plano de estudos para passar em um concurso de gestão e auditoria, nossa, às vezes parece uma missão impossível, não é? Mas calma, com base no material do professor Eduardo Lemos, a gente vai desvendar hoje um caminho bem claro, um passo a passo para organizar tudo e transformar esse desafio gigante num plano que funciona de verdade. Bora começar? E tudo começa com aquela pergunta que não sai da cabeça, né? Como eu vou ser aprovado? Essa é a dúvida que move todo mundo que decide encarar essa jornada. Olha, é um desafio e tanto, a gente sabe. Mas com a estratégia certa, aquela resposta tão sonhada, o PASSEI, se torna assim uma realidade bem alcançável. Bom, mas antes de a gente mergulhar de cabeça no plano de estudos, a gente precisa ter uma noção clara do tamanho do desafio. Porque, vamos ser sinceros, o universo dos concursos públicos é gigantesco e pode sim ser bem intimidador no começo. É que tem oportunidade para todos os níveis, sabe? Do fundamental, passando pelo médio até o superior. Isso é ótimo, claro, mas também significa que a concorrência é enorme e a lista de matérias para estudar parece não ter fim. Sem um roteiro ou um mapa, fica muito, mas muito fácil mesmo se perder no meio de tanta coisa. E é exatamente por isso que a gente tem que começar pela base, pelo alicerce. Pensa na construção de uma casa. Não dá para subir as paredes sem uma fundação forte, né? Aqui é a mesma coisa. Esse primeiro bloco de matérias é o que vai sustentar todo o resto. Sem dominar isso aqui, simplesmente não dá para avançar. E quais são essas regras do jogo? Bom, estamos falando de direito, legislação específica, controle externo e administração pública. Isso aqui é basicamente o manual de instruções do serviço público. Dominar essa base significa entender de verdade como a máquina pública funciona, o que ela pode e o que não pode fazer. Vamos pegar o controle externo. Só para dar um exemplo. Isso aqui não é só mais uma matéria para decorar de jeito nenhum. É um mecanismo que garante que o dinheiro público está sendo usado do jeito certo, com transparência. Entender isso é sacar a essência de como a fiscalização funciona no nosso país. Ok. Então, com essa base jurídica sólida, a gente pode ir para o próximo passo, que são as ferramentas. Agora a gente sai um pouco das regras e entra nos instrumentos que vão permitir analisar, medir e, o mais importante, interpretar o que está acontecendo com as finanças e a administração do setor público. E aqui entram elas: contabilidade, estatística e matemática financeira. Eu sei, para muita gente, esses nomes já dão um arrepio. Mas olha, não tem como fugir, elas são indispensáveis. São essas ferramentas que pegam um monte de números soltos e transformam em informação de verdade, informação que ajuda a tomar decisões importantes. E o ponto-chave aqui é que não se trata de decorar um monte de fórmula. O objetivo é aprender a falar a língua dos números, a língua dos orçamentos, dos balanços, das projeções. É esse conhecimento que vai permitir a um auditor ou a um gestor olhar para um órgão público e dizer: ok, a saúde financeira aqui está boa, ou opa, temos um problema aqui. E agora a gente chega no coração da coisa, no núcleo da carreira. É aqui que tudo que a gente viu até agora, a base de leis e as ferramentas de análise, se junta. É o momento de aplicar tudo isso na prática, no dia a dia da gestão e da auditoria. A gente está falando de quê? De auditoria governamental, de administração financeira e orçamentária, a famosa AFO, de orçamento público e de política. Essas são as atividades principais de quem trabalha com controle. É nesse momento que todo aquele conhecimento teórico vira ação, vira fiscalização e gestão de verdade. Pense assim, auditoria governamental e AFO são tipo o ponto alto da preparação. É o destino final de todo esse caminho de estudos. É aqui que a teoria finalmente vira prática profissional, o trabalho do dia a dia. Certo, a gente já viu os grandes blocos de conhecimento, mas a pergunta que fica é: como é que a gente pega essa lista enorme de matérias e transforma num plano de ação de verdade? A resposta é simples, seguindo uma progressão lógica. E a estrutura é basicamente esta aqui. Primeiro passo, fortalecer aquela base jurídica e administrativa. Tem que ser sólida. Segundo passo, desenvolver o raciocínio analítico, aprendendo a usar as ferramentas certas. E o terceiro passo, aplicar tudo isso, juntar as peças no contexto real da gestão pública. É um passo de cada vez, sem pular etapas, construindo o conhecimento de um jeito que faz sentido. Essa citação, que é inspirada no material do professor Eduardo Lemos, resume perfeitamente o que a gente conversou aqui. O grande segredo não é se matar de estudar horas a fio sem rumo, mas sim estudar de forma inteligente, de forma estruturada. A organização, pode acreditar, é a chave da aprovação. E a gente termina com essa reflexão. Agora que esse caminho está mais claro,
talvez a pergunta mais importante não seja mais como ser aprovado. A pergunta agora é: qual é o primeiro passo que vai ser dado hoje para começar a construir essa aprovação?